Olá, bom dia. Vamos gravar mais uma aula de língua portuguesa. Esta aula é para a correção das atividades de vocês. Então, eu vou compartilhar a tela do livro e a gente vai respondendo as questões aqui com vocês, tá ok? Muito bem. Vamos ver aqui. Aqui. Esta é a página 89, que nós vamos para a página 89. Só um minutinho aí que eu vou organizar aqui. Página 96, aqui, 89. Isso. Muito bem. Muito bem. Na página 89, nós vamos corrigir as atividades que ficaram para trás, tá ok? Eu vou apagar aqui minha tela, mas vocês vão me ouvir agora, tá? Ok. No título do filme, ao lado, foi usada a palavra anel, flexionada no plural e no singular. Qual é a vogal tônica dessa palavra? Ou dessas palavras, né? A gente vai marcar aí a primeira opção, tá? Nas duas formas verbais, né? A vogal tônica é o E, né? Isso porque, Senhor dos anéis, néis. Então, e anel também tem sílaba tônica, né? Tem a vogal tônica, que é o E, não é? Na letra B, por que somente a palavra anéis recebeu o acento? Ora, porque nós já estudamos as regrinhas de acentuação, né? Lembra das oxítonas? As oxítonas terminadas em L não são acentuadas, né? Já na forma plural, é uma oxítona terminada em "-es", e a regrinha diz que a gente acentua as oxítonas terminadas em "-es", em tipo réis, papéis. Então, vamos seguir a regrinha, né? Ele diz o seguinte, que elas são de tongos abertos, por isso elas são acentuadas, ok? Leia o texto informativo a seguir e responda as questões. Raízes comestíveis. As raízes comestíveis são tubérculos utilizados na culinária tradicional. Pelo fato de se desenvolverem diretamente no solo, essas raízes absorvem uma grande quantidade de nutrientes. Por isso, recomenda-se às pessoas que desejam se manter saudáveis incluir tais alimentos na sua dieta. A maioria das raízes comestíveis é bem conhecida por todos, como a beterraba, a batata, a cenoura e a mandioca. Qual que é a importância de ingerir raízes comestíveis? Bem claro no texto, né? As raízes comestíveis são tubérculos utilizados na culinária tradicional, não é? E elas têm uma grande quantidade de nutrientes, então a gente deve consumir por causa da quantidade de nutrientes que elas têm, né? Então coloca aí, as raízes comestíveis são ricas em nutrientes essenciais para manter a sua vida saudável. Essa seria a resposta adequada. A letra B. Faça a separação silábica das palavras raízes e raiz. Bom, raízes são 3 sílabas, né? E a palavra raiz, 2 sílabas. Raiz. Porque as palavras raízes é acentuada graficamente? Bom, de acordo com a regra de acentuação que nós vimos, quando a vogal I nos hiatos for tônica e estiver sozinha, ela é acentuada, tipo saúva, viúva. É um hiato, né? Porque o que é um hiato? Porque é a junção de 2 vogais. Eu tenho a vogal, aí no caso da raiz, né? Eu tenho a vogal A, e o I, ele é até acentuado, então por isso ele é uma vogal tônica, né? E no caso ele é uma vogal mesmo, não é uma semivogal, não. Ele é falado forte, né? É por isso. A letra D, por que a forma no singular raiz não é acentuada? Vamos voltar à regrinha de novo. A palavra raiz não é acentuada porque é uma oxítona terminada em Z. Certo? Muito bem, nós temos agora
o regulamento, né? Vamos lá na página 93, o que estudei. No primeiro quadrinho, nós vamos ter aí, o regulamento é um conjunto de prescrições ou regras. Então, as palavras aí no espaço é regras e orientar. No segundo quadrinho, a primeira palavra é ideias, segundo, engajar, o leitor a se engajar, levar o leitor a se engajar. A terceira, linguagem mista, frases curtas e os verbos no modo imperativo. Terceiro quadrinho, a palavra que liga duas outras sílabas, a palavra que liga duas outras palavras, estabelecendo entre elas uma relação de sentido e de dependência, é chamada de preposição. As preposições são invariáveis, isto é, não são flexionadas em gênero e nem número. Quarto quadrinho. Na língua portuguesa, são acentuadas as palavras ditongo, de pronúncia aberta. És, el, ois. No quinto quadrinho, nós temos, dá-se o nome de polissemia aos múltiplos significados, ok? Múltiplos significados, polissemia. Na página 96, nós temos aí o anúncio, observe o anúncio de propaganda a seguir. Qual é o objetivo desse anúncio de propaganda? Uma sugestão para vocês é que divulgar o estado do Pernambuco para promover o turismo, né? Ali eles estão fazendo um anúncio para que você conheça e tenha vontade de conhecer o Pernambuco. Em sua opinião, letra B, o anúncio cumpriu o seu objetivo? Ora, ele cumpriu sim. Se você tivesse sentido a vontade de viajar, ele já cumpriu, tá? Porque a intenção dele é para que você conheça, né, o coração do Nordeste. Conheça o lugar mais importante do Nordeste, que é o Pernambuco, né? Agora observe o verbete abaixo. Coração. Esse VD aí é ver dicionário, tá? Substantivo masculino. Primeiro, a anatomia, né? O segundo, a parte mais interna ou a mais central. Terceiro, a natureza ou a parte emocional do indivíduo. Qual das acepções apresentadas corresponde ao sentido da palavra coração empregada no anúncio? Eu estou na letra C, tá ok? Da número 1, da página 96. Bom, é a segunda acepção, não é? Porque é a parte mais central ou mais importante de uma região. Que figura de linguagem foi empregada no anúncio? Uma metáfora. Vamos lembrar da metáfora? Vocês se lembram que na metáfora não tem comparação? Ok. Agora leia o poema abaixo, vocês já devem ter lido. Que sensações esse poema despertou em vocês? A letra A da número 2. Bom, aí depende, né? Porque é de cada um, né? É pessoal. Eu não sei o que pode vocês terem sentido. Eu, no meu caso, já li esse poema, sinto saudade, né? Eu não sei se vocês também sentiram, né? Eu senti o que o eu lírico está sentindo. O que está sendo retratado neste poema? A saudade do eu lírico, não é? E a letra C, a forma verbal empregada no título do poema está expressando certeza, pedido ou dúvida? Está expressando pedido. Qual que é o sujeito da forma verbal? Nega, utilizada na segunda estrofe. Ninguém. Esse sujeito, é classificado como simples ou composto? Explique. É um sujeito simples, não é? Porque ele só tem um núcleo. Classifique o sujeito, a letra E. Classifique o sujeito da forma verbal em destaque no verso. Não queres mandar-me esta palavra apenas? Bom, aí o sujeito é desinêncial, porque queres, né? Você sabe que existe um sujeito aí pela desinência do verbo. Se a gente separar o verbo, né? Aqui, por exemplo, eu vou fazer bem aqui na tela para você ver. Queres, ó. Esse U aqui ficou meio estranho, mas que coisa. Aí.
Esse finalzinho aqui, ó, que é o chamada desinência, né? Vocês lembram disso? Desinência. Aqui eu tenho o radical do verbo querer. Vamos ver aqui o verbo querer. Querer. Eu tiro o Rzinho, o Ezinho, mas o R fica só o quer. Esse aqui é o radical, ó. Aqui é a mesma coisa, o radical do verbo. Queres. Por causa desse queres aqui, eu sei que é sujeito desinencial. Por que eu sei que é sujeito desinencial? Porque esse sujeito desinencial, por causa dessa terminaçãozinha do verbo, é S, por causa disso. Né? Eu sei que quando a gente está conjugando, a gente coloca lá assim, eu quero, tu queres. Então, o sujeito seria tu, né? Classifique a forma, né? Então, você poderia colocar sujeito desinencial, né? Pois apesar de não estar explícito na oração, é possível identificá-lo pela desinência do verbo tu, né? Que seria o tu. Na letra F, nos versos abaixo, a que pessoa do discurso a forma verbal manda se refere? Em que modo verbal ela está? Bom, segunda pessoa do singular e ela está no modo imperativo, tá ok? Muito bem, nossa aula encerra por aqui e a próxima aula será sobre o que a gente vai estudar, que é o anúncio, a produção do anúncio. Eu espero que você já tenha baixado o aplicativo Canva para a gente fazer o anúncio nele, né? Mas podemos usar o Word também, tá ok? Então, um abraço, até amanhã. Tchauzinho.